Olá, este é o canal Teologar, um ponto de encontro onde nós dialogamos com o texto bíblico sobre teologia. Eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito, para você clicar aí nesse botão embaixo e se inscrever no nosso canal. Curta também esse vídeo e compartilhe com todos os seus amigos. Eu peço isso não para que o canal cresça, nada disso, mas para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. E eu quero pedir a sua ajuda, a sua contribuição para que este vídeo alcance o maior número possível de pessoas, para que elas conheçam também a palavra de Deus, ok? Roda a vinheta! Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os selos do Apocalipse. No vídeo anterior nós falamos sobre o período das 7 cartas, aquela seção do capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Apocalipse. E neste vídeo a gente vai dar sequência então falando sobre os selos, e só para a gente relembrar lá o primeiro vídeo sobre a estrutura. O que nós vamos ver aqui é uma recapitulação das cartas. Os selos cobrem basicamente o mesmo período da história. Ele é a história do cristianismo, desde o tempo apostólico até o último período da história, quando o juízo se findar e Jesus voltar a esta terra. Esta sessão começa no capítulo 4 do livro do Apocalipse. Então acompanhe aí a nossa leitura. Nós não vamos ler todos os capítulos, todos os textos, mas vá acompanhando aí na sua Bíblia e, se possível, tenha também um caderninho aí para você conseguir anotar, ir tomando nota desses detalhes para que você compreenda melhor o texto bíblico. O capítulo 4 fala da visão do trono de Deus. João vê uma porta aberta no céu, e o capítulo 5 fala de uma cena de entronização. No capítulo 4, nós temos 24 anciãos e temos 4 seres viventes. No capítulo 5 nos é dito sobre um trono. Deus está no trono, e há um trono também do lado direito, e ali há um livro, e este livro está selado. É importante a gente entender que nesse tempo em que João escreve, não existia livros como a gente conhece hoje, como a Bíblia, assim. Na verdade, a maioria dos livros nessa época eram rolos de pergaminho feitos de peles de animais, e eles eram enrolados, ok? Este livro, provavelmente o que João está vendo é um livro assim, um pedaço de pergaminho enrolado, e ele está selado, ele está fechado com 7 selos. E João, ele está chorando muito porque não foi achado ninguém capaz de abrir os selos. Mas então, um dos seres do céu, ele diz a João: João, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir os selos. E então João olha e vê um cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E este cordeiro é Jesus Cristo, e ele é o único digno de abrir os selos. Que livro é este e por que Jesus é o único que pode abrir este livro? Bem, o capítulo 5, verso 9, nos dá evidências de que livro é este e por que Jesus é o único que pode abrir. Aqui há um cântico especial, e é dito assim: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E o verso 12 continua dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Bem, se você analisar
o capítulo 32 do livro de Jeremias, você vai ver uma cena muito interessante. Lá é dito que Jeremias deveria comprar um campo em Anatote. E ele vai, compra, e a escritura é lavrada na presença das testemunhas. E este livro de propriedade, essa escritura de posse, ela é enrolada e ela é selada e guardada num vaso. E somente o proprietário da terra poderia abrir a escritura. E isso era feito com as testemunhas presentes. Era colocado o nome das testemunhas fora do livro e o proprietário. Um resumo do que realmente estava escrito dentro desse livro. Aqui nós temos um livro selado também. E este livro é o livro de propriedade, é a escritura de posse. E por que Jesus é o único que tem direito de abrir? Justamente pelo que diz aqui. Ele foi morto e com o seu sangue comprou essa terra. Comprou o povo de Deus, pagou o resgate. E agora, perante as testemunhas no céu e na terra, este livro será aberto. E quando ele é aberto, nós vemos cenas importantes das eras, desde o período da Igreja Apostólica até o tempo do fim. Vamos então analisar cada um dos selos. Muito bem, o primeiro selo encontra-se no texto de Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e 2. E aqui é dito que há um cavalo branco e um cavaleiro. E ele tem um arco e uma coroa, e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Esta aqui é uma alusão a Jesus. Ele triunfou na cruz e agora estabeleceu a sua igreja. É interessante nós notarmos este primeiro selo sendo aberto e a referência do capítulo 5. No capítulo 5 nós temos a entronização de Jesus. Esta é a festa judaica conhecida como Pentecostes. Este é o momento em que Jesus é entronizado no céu, logo após a sua morte e ressurreição. E você lembra que essa festa do Pentecostes também está associada ao derramamento do Espírito Santo? Um evento que aconteceu e está relatado em Atos capítulo 2? Pois bem, esta é a igreja que tem o poder do Espírito Santo. Ela saiu vencendo para vencer. É o triunfo do Evangelho. Este é o período também descrito pela primeira carta à primeira igreja, a igreja de Éfeso, a igreja apostólica. Chegamos então ao segundo selo. O segundo selo está nos versos 3 e 4. E aqui nós temos um cavalo vermelho. A paz que estava no período do cavalo branco agora é tirada. A guerra e perseguição. Esse é o período em que a igreja luta contra o arianismo, nos anos 250 até 336. E é também um período em que a igreja sofre interferências externas e há muitas perseguições, há muitos hereges também, causando tumulto na comunidade da igreja. Também é curioso que este é o primeiro período em que a igreja vai receber apoio político e militar, primeiramente com Constantino e posteriormente com Clovis. O terceiro selo encontra-se nos versos 5 e 6, e aqui nós temos um cavalo, e este é o cavalo preto, que é símbolo de fome. A igreja vem num declínio. Havia paz, depois a paz foi tirada, e agora a igreja começa a passar fome. Mas que fome é esta? É interessante percebermos que nós temos aqui 3 classes de alimentos. Primeiramente os grãos, representados pelo trigo e pela cevada. Temos também o azeite, um óleo, uma espécie de óleo, e também o suco de uva, ou o vinho, que era a bebida mais comum no tempo de João. É interessante também que estes 3 alimentos eram a base da produção em Israel nos tempos de João. O Dr. Jacques Doucan, teólogo respeitadíssimo e renomado dentro e fora da Igreja Adventista, que também por muitos anos foi professor de teologia na Universidade Andrews, ele comenta que isso também pode ser uma alusão à Bíblia, simbolizado pelo alimento, os grãos, também uma referência ao Espírito Santo,
que em muitos textos da Bíblia é simbolizado pelo óleo, pelo azeite, e também uma alusão a Jesus, o vinho simbolizando o precioso sangue de Cristo. No entanto, percebemos que o azeite e o vinho não são danificados, somente os grãos. E isso, se representa a Bíblia, nós entendemos melhor o que é esta fome espiritual. Bem, esse é o período em que a igreja e o império começam a tirar a Bíblia do povo. E o povo começa a passar fome espiritual pela dificuldade de acessar a palavra de Deus. Então, nós chegamos no quarto selo. E este quarto selo está nos versos 7 e 8. E aqui nós temos um cavalo. E este é o cavalo amarelo, que é o símbolo da morte. Este amarelo aqui é o amarelo da morte. Veja o declínio que a igreja sofreu. Havia paz, a paz foi tirada, a igreja começa a passar fome espiritual e agora ela começa a morrer também. Este é o tempo da Inquisição e das Cruzadas, onde muitos cristãos foram perseguidos pela igreja e pelo Império Romano. O quinto selo está nos versos 9 até o verso 11. E quando o quinto selo é aberto, nós temos aqui uma cena de vítimas que estão clamando por justiça. São as vítimas da perseguição. Muitos mártires como John Hus, Jerônimo, Wycliffe e tantos outros deram a vida por serem fiéis a Deus e a sua palavra. Eles foram perseguidos duramente pelo Império e pela Igreja Romana. Este é o período da Reforma Protestante. Essa voz, obviamente, não é uma voz literal. Essas pessoas não estão em algum lugar fisicamente clamando a Deus, mas é uma alusão, um símbolo à memória dos que foram fiéis a Deus. Assim como a Bíblia relata em Gênesis capítulo 4, verso 10, que a voz do sangue de Abel clamava por justiça. Essa é a voz do povo de Deus clamando por justiça também. Chegamos então ao sexto selo, e ele está relatado nos versos 12 a 17, ainda do capítulo 6. O sexto selo nos mostra que o clamor por justiça do povo de Deus foi ouvida, e o tempo do fim começou. Estes eventos são divididos em duas partes. Dos versos 12 a 14, são os eventos que ocorreram no final do século XVIII e início do século XIX. Ellen White comenta no livro O Grande Conflito, página 304, que estes sinais no céu, como o sol que se escurece, a lua que não dá o seu brilho e também os grandes terremotos aqui descritos, aconteceram neste período, o final do século XVIII e início do século XIX, e eram um prenúncio do juízo de Deus que em breve iria se estabelecer. E nós bem sabemos, pela profecia de Daniel 8,14 e Daniel capítulo 9, que o juízo começou precisamente no ano de 1844, mais especificamente no dia 22 de outubro, onde Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo para fazer expiação e fazer o juízo de todos os povos. Isso nós veremos ainda em vídeos aí um pouquinho mais para frente. A segunda parte destes eventos está descrito dos versos 15 a 17, e são as cenas do final do juízo, ou o fim do tempo do fim. Também é um eco de Mateus capítulo 24, versos 29 a 31. É o período das pragas, é o período final da história. O juízo está acontecendo e sendo executado. E então nós temos uma pausa nos selos para falar sobre o selamento do povo de Deus. Os selados são aqueles que perseveraram em obedecer a Deus e manter viva a fé em Jesus. Eles são simbolizados pelos 144.000, número simbólico que representa a totalidade, a universalidade dos salvos. Isso pode ser comprovado no capítulo 7, verso 9. João ouviu o número dos selados, que era de 144.000. Mas agora ele vê os selados. E ele não vê 144.000, mas uma multidão que ninguém pode contar, ninguém pode enumerar. E eles são de todas as tribos, povos, línguas e nações.
Os 144.000 são símbolo do povo de Deus, os fiéis, os salvos, que estarão vivos na ocasião da segunda vinda de Jesus a esta terra. Apocalipse 14 vai falar que eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, mantiveram firmes a fé e seguem o Cordeiro por onde quer que forem. Eles vieram da grande tribulação, a última grande angústia nesta terra. E agora nós chegamos no capítulo 8, verso 1, onde nós temos a abertura do 7º e último selo. A cena descrita aqui é apenas um silêncio no céu por meia hora. Não há voz nem visão, apenas o silêncio. Por quê? Porque apenas o silêncio pode nos mostrar o que está acontecendo ou nos dar uma ideia. É uma cena tremenda. Muito se tem debatido sobre este silêncio no céu por meia hora. Se nós aplicarmos o método de interpretação de tempo profético, meia hora equivale a uma semana literal de dias. Este seria o tempo de silêncio no céu, porque o céu está vazio. Jesus, com a hóstia angelical, está vindo para a terra para resgatar os salvos, e também é o momento final da história. Esta semana de silêncio no final também é um eco da semana de silêncio inicial em Gênesis capítulo 1, quando Deus estava criando a terra. Isto é atestado também pela tradição judaica. A abertura deste 7º selo revela a mensagem de uma nova criação. Deus irá recriar o nosso planeta. Os 7 selos nos mostram que, apesar do sofrimento e perseguição que os salvos irão sofrer em todo este período, nós sabemos que no final Jesus fará justiça e ele nos resgatará deste mundo. Por isso, você e eu não precisamos ter medo da mensagem do Apocalipse. Temos muitas guerras, nós vamos ver ainda dragão, bestas, perseguições, mas sabemos quem triunfará no final da história. E é Jesus, o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou, e ele virá para nos resgatar. Que você escolha estar do lado do Cordeiro. Que você escolha receber o selo de Deus na sua fronte, o selo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, reino e sacerdócio de Deus, o nosso Senhor. Assim, você e eu estaremos protegidos e guardados de todas essas coisas que irão sobrevir ao mundo no final do tempo. Que Deus seja com você e até o nosso próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre as 7 trombetas. Um grande abraço e até lá!